Fala pessoal, beleza pura? Aqui é o professor Guilherme. Nós vamos para a correção da questão número 3 da prova 2024, FPR Vestibular, edital 2023-2024. A questão número 3 era essa aí que está na tela para vocês e nós vamos resolver, eu vou resolver ela com vocês aqui, para que, se você está estudando com questões, você possa fazer o seu treino. O enunciado dela era o seguinte: duas retas no plano se intersectam no ponto P, formando um ângulo reto. Está aqui no desenho, né? O ângulo P aqui, as duas retas, e esse ângulo reto sendo formado. Além disso, essas retas são tangentes a uma circunferência nos pontos Q e E. Exatamente aqui, o ponto Q e E, conforme ilustra a figura ao lado. Sabendo que o perímetro da região rachurada mede 2π mais 8 centímetros, se dá a alternativa que corresponde à medida do raio da circunferência em centímetros. Qual é que é o objetivo aqui dessa questão? Descobrir qual a medida do raio da circunferência. Mas que raios é esse raio? Olha só, as informações que nos foram dadas aqui são as seguintes. O perímetro dessa região rachurada aqui, ou seja, o perímetro dessa figura que está aqui, ó, do ponto PRQP, nós temos um perímetro e ele já é nos dado a medida aqui. Essa figura aqui eu vou ilustrar aqui para vocês, né, só para a gente ter assim, mais ou menos, uma percepção do que ela é. Na verdade ali nós temos duas retas e um arco, né? Aqui está o ponto P, aqui está o Q e aqui o R. Nós sabemos o perímetro disso aí. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Essa medida já nos foi dada. E beleza. E aí a gente se pergunta, tudo bem, mas qual é a medida aqui até o ponto PR, qual é a medida até o PQ e qual é a medida desse arco, né? Que aí, puxa professor, aí complica mais, né? Medir arco aí fica complicado. Na verdade, vou chamar vocês aqui, pra, né, quem não conseguiu resolver principalmente, vai ver que é uma questão absurdamente simples. Veja só. Nós temos aqui a formação de um ângulo reto, como se fosse a espécie de um esquadro, não é? Quem já pegou em ferramentas, marcenaria, ferramenta caseira, mas tem aquele aparato, aquela ferramenta chamada esquadro, né? E se você encosta um esquadro numa circunferência, quem já tem conhecimento disso, sabe que se você fechar um esquadro aqui numa circunferência, vai ser difícil desenhar um esquadro bem bonitinho aqui. Eu vou tentar fazer uma representação assim com linhas retas. Sempre, né, isso sim, é inevitável. Você sempre vai tocar essa circunferência, vamos ver se eu pego essas duas aqui, pronto. Assim, sempre vai encostar nos pontos máximos. Como assim pontos máximos da circunferência? Como se você tivesse o centro dela aqui e você fechasse um raio aqui e um raio aqui, perpendiculares entre si, formando aqui 90 graus, formando aqui 90 graus, 90 e 90. Uma figura com lados iguais, formada com 4 ângulos internos de 90 graus, é também conhecida como a figura, como polígono, como quadrilátero, chamado quadrado, né, galera? Então, essa era uma das observações. Inclusive, nós usamos o esquadro na marcenaria para encontrar o centro de circunferências, é uma das técnicas, né? E é exatamente o que está acontecendo aqui, que pode ter criado uma ilusão no pessoal olhar esse desenho aqui e achar que isso aqui não é um 90 graus aqui formado pelo raio. A galera, muita gente achou que isso aqui era formato de uma pipa, assim, mais ou menos isso aqui, né? Aqui era um ângulo obtuso, aqui agudo, e aí se complicou, tá? Então às vezes a gente tem que ignorar um pouco essa percepção visual da figura e ir pelo raciocínio lógico. É lógico que se você encostar um esquadro bem reguladinho a 90 graus numa circunferência, ela vai tangenciar a pontos em que, se você formar raios do ponto central, lógico, né, raio do ponto central, até esses pontos de tangência, vão se formar ângulos de 90 graus, perpendiculares, tá? Depois que você teve essa percepção aqui, que beleza, percebi ângulos de 90 graus ali nessas tangências com os raios, teu problema está resolvido. Por quê? Primeira análise, quadrados têm lados iguais. Se aqui no ponto R, vamos chamar aqui o ponto central da circunferência de C, tá? Se do ponto R até o C nós temos um raio, evidentemente do C até o Q temos raio, e isso aqui é um quadrado, do PR também tem a mesma medida do raio, e do PQ também tem a mesma medida do raio. Isso aqui é um quadrado, e os seus lados medem exatamente a mesma medida do raio dessa circunferência. Portanto, já sei essa medida aqui, e já sei essa. Quer dizer, faço de conta que sei, né? Porque eu sei que é o mesmo valor do raio, mas qual que é o valor numérico disso? Nós não sabemos, mas nós precisamos agora encontrar o valor da medida do comprimento desse arco. Eu vou colocar aqui como
comprimento do arco, assim, CA, tá? Para não misturar ali com C. O que nós já sabemos? Nós sabemos o perímetro dessa figurinha aqui, essa figurinha que está em cinza ali, a parte região achurada. Nós sabemos que se nós somarmos aqui, ó, raio mais raio, vou colocar bem descritivamente, ó, raio, mais essa medida aqui do comprimento do arco, nós teremos 2π mais 8. Como assim, professor? Da onde essa medida? Está aqui no enunciado. Beleza? Podemos deixar isso aqui um pouquinho melhor, como 2 raios, né, N mais R, mais o comprimento do arco será igual a 2π mais 8. Galera, não viaje, não vai colocar aqui 2E como um diâmetro, tá? Principalmente em questões que envolvem raio, assim, dificilmente nós vamos utilizar o conceito de diâmetro, porque nós sabemos que diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, assim, mantenha a simplicidade e se contenha, né? Contenha suas emoções. Tá, beleza. Precisamos descobrir qual é a medida desse arco. Como que eu vou saber a medida do arco? Eu não sei medida de arco, não sei fórmula de medida de arco, o professor me ajuda. Galera, você não sabe medida de arco, mas você sabe o comprimento, sabe medir o comprimento de uma circunferência? Ah, essa eu sei, professor, é 2πr, a famosíssima, né? Comprimento da circunferência é igual a 2πr. O que significa? O que é o comprimento da circunferência? O comprimento de uma circunferência é a própria circunferência, né? Sim, em termos práticos, como se você colocasse aqui uma fita amarradinha aqui, um barbante, qualquer coisa, enrolasse ela todinha bem certinho em volta da circunferência e depois esticasse. Essa medida é o comprimento, é a própria circunferência. E aí você tem um raio aqui, R. Se você tirar essa medida do raio, por exemplo, você consegue encontrar a medida do teu comprimento, né? 2 vezes o número π mais vezes essa medida do raio. Beleza, mas e como que eu sei a medida do comprimento daquele arco ali que nós estamos buscando? Esse arco aqui, ó, esse arquinho RQ. Como é que eu sei? Galera, basta, acho que uns 15 segundos, assim, para quem não caiu a ficha ainda, perceber que aqui nós estamos falando de 1/4 de volta, né? Ó, vou desenhar aqui os outros quartos de volta, né? Aqui, ó, nós temos 1/4, um pedaço de uma divisão de 4. Nós temos 1/4 do comprimento total de uma circunferência. Ora, se o comprimento total de uma circunferência é 2πr, o comprimento desse 1/4 aqui é isso dividido por 4. Né? Então o comprimento ali do arco é 2πr dividido por 4. Tá? E outra analogia que eu vou abrir um parênteses aqui para vocês é o seguinte. É lógico que nas provas de vestibular as questões mudam bastante. Então, nesse ano aqui, teve uma questão que explorou a medida de um arco bem lindo e maravilhoso de 1/4 de volta. Mas se você está acostumado a estudar com provas assim, você sabe que nas próximas provas eles exploram outras ideias, né? Porque eles sabem que o pessoal estuda com questões. Veja, uma analogia que eu posso fazer aqui para você, que isso vai clarear a tua mente de um jeito com certeza, é você ter a analogia da abertura de 180 graus como em radianos, sendo π radianos. O que isso tem a ver, professor? Sempre quando você quiser saber a medida de um arco de uma circunferência, quem aí não está lembrado, né? Quem está já no cursinho embalado, já deve estar com isso bem fresquinho na cabeça. Sempre quando você quiser saber a medida de um arco, de uma circunferência, você na verdade vai pensar assim, o comprimento do meu arco vai ser igual a distância entre raios vezes a medida do raio. Como assim distância entre raios? Distância entre os raios formados pelas extremidades do seu arco. Então, nesse caso aqui, vamos trazer para o nosso caso. Estou dando um exemplo com um parênteses. Nós tínhamos esse arco aqui, beleza? Esse arco aqui, ele tem suas extremidades formadas por esse raio aqui, né? E esse raio aqui. Olha que é o ângulo formado por esses dois raios. Ou, nesse caso aqui, o ângulo é de 90 graus. 90 graus em radianos vale quanto? Ora, se 180 vale π radianos, 90 graus, que é a metade disso, vale π sobre 2. Ou seja, se eu multiplicar essa informação aqui em radianos, da abertura do ângulo entre os raios da extremidade do meu arco, vezes o próprio raio, eu vou ter o comprimento desse arco, veja só, por essa analogia aqui, ó, o comprimento do meu arco vai ser igual a π sobre 2 vezes o meu raio. O comprimento do meu arco mais bonitinho aqui, né, vai ser πr sobre 2. Professor, mas lá nós chegamos em 2πr sobre 4. Beleza, mas nós podemos simplificar essa fração aqui, ó, dividindo por 2 aqui, aqui vira 1, e por 2 aqui, aqui vira 2.
1 vezes π vezes r é igual a πr, e o 2 aí embaixo sobrou aqui. Olha aqui, galera. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que futuramente se use a ideia de tentar encontrar comprimentos de arco em que o ângulo formado aqui seja de 45 graus, seja de 60 graus, seja de 100 e sei lá quantos graus. Qual que é o conceito que você vai utilizar? Se 180 é π radianos, qualquer outro valor você vai usar aí a tua lógica para tentar encontrar quanto vale. Então vamos fazer mais um exemplo aqui. Se, por exemplo, digamos que, vou falar várias vezes, digamos que, por exemplo, para ninguém ficar pensando aí que era esse o caso dessa questão. Você tem lá um arco, assim mais ou menos, vamos dizer que assim, estou dividindo em 3 partes aqui, formado por um ângulo interno entre as extremidades desse arco de 60 graus. Por exemplo, assim, galera. Isso aqui, ó. Lá na tua questão, digamos que foi dado isso aqui. E você precisa descobrir o comprimento desse arco aqui, formado por esses 60 graus. Como é que você vai descobrir uma fórmula para o comprimento desse arco? Ora, o comprimento... Vamos abrir um espacinho aqui para facilitar. Aqui nós já descobrimos ali, né? Você vê que são análises redundantes. O comprimento desse arco aqui de 60 graus... Como assim 60 graus? Os raios formados, conectados às extremidades desse arco aqui, ó, formam 60 graus. O comprimento desse arco vai ser a distância entre esses raios, só que em radianos. Ora, se 180 graus é π radianos, onde é que está 180? 180 graus aqui, né? É o ângulo reto, o ângulo raso. O ângulo reto não é, é um ângulo raso, né? Aqui do 0 até o 180. Se aqui tem π, em 90 graus nós temos π dividido por 2, que é a metade disso. E a metade disso, que é π dividido por 2, é isso aqui, o 90 graus, pode ser dividido em 3 partes, né? Assim como eu já fiz ali para demonstrar ali. Se você dividir em 3 partes, você vai ter 30 mais 30 mais 30. Se você quer 60 graus, você quer 2 partes dessas 3 partes, dessas metade, né? Dessa metade de 180. Quem que é metade de 180? É o 90 graus aqui. Π sobre 2. Então perceba, né? Você quer 2/3 de, entre aspas, 90 graus, dado em radianos. Isso aqui resolvidinho, 2π sobre 6. E simplificado, né? Dividindo aqui por 2, não, dividido por 2, que eu vou escrever assim, e aqui dividido por 2 também. Ali em cima dá 1 e 3. Então, π por 3. Outra analogia redundante, professor, poderia ter dividido aqui, né? Também. Nós temos 3 ângulos de 60 graus, né? Então, se você dividir o 180 em 3, isso aqui, ó, π sobre 3, né? Então, eu gosto muito dessas analogias redundantes, porque às vezes alguém não percebe de um jeito, mas percebe do outro e vê que tudo se encaixa perfeitamente. Beleza? Então, fique atento aí quando você precisar descobrir comprimento de raios. Feito isso, feito toda essa análise aqui, nós descobrimos que o nosso arquinho aqui, dessa nossa questão, vale πr sobre 2. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos jogar esse valor na nossa equação, na nossa expressão, na nossa fórmula, para descobrir quanto vale o raio da nossa circunferência. Então, 2 vezes o raio, mais o comprimento do arco, que é πr sobre 2, vai ser igual a 2π8. 2π mais 8, perdão. 2π mais 8 está me pedindo para ter uma evidenciação aqui do 2, né, galera? São múltiplos ali, então eu já vou deixar isso aqui já assim, ó, 2 vezes π mais 4. Quem não está acostumado a fazer isso, é bom começar a se acostumar. Veja, se você fizer 2 vezes π, 2π, e 2 vezes 4, dá 8. Tá? A gente só deixa o 2 evidenciado aqui para fora. O que eu costumo ver muito aqui? Ah, professor, corta. Erro, nada a ver. Esse 2 aqui, ele está ligado a essa soma de frações. Você não tem só multiplicação aqui. Quando você está multiplicando e só dividindo é uma coisa. Mas essa soma aqui está fazendo esses dois se ligarem. Não cometa esse erro de cortar aqui, galera. Tá? Você vai ter um valor incorreto. O mais correto aqui, primeiro a gente resolve essa soma de frações. Como assim soma de frações? Ora, se você considerar que aqui embaixo tem 1, tá? Que não vai alterar em nada esse 2R aqui, você tem soma de frações. Mínimo múltiplo comum é 2. Agora, eu fiz isso aqui da outra vez, aí uma galera ficou me perguntando, mas como assim? Claro, isso aqui é básico, né? Você vai dividir por esse denominador, vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo numerador. Então, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 2R é 4R. Então, vamos colocar aqui.
4R. Você vai fazer a mesma coisa com essa fração. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes πr é o próprio πr. Igual 2 vezes π mais 4. Aí a galera fala, agora sim eu posso cortar aqui, né? Calma, galera, não pode não. Esse 2 aqui, ele está dividindo isso aqui. Ele não está dividindo isso aqui. Se o 2 estivesse aqui, aí beleza. Mas não, né? Esse 2, inclusive, ele deve, se você quiser remover denominadores, que é um dos objetivos, entre aspas, ir lá para o outro lado multiplicando. Então fica 2 vezes 2 vezes isso aqui, que é a mesma coisa aqui, 4 vezes aquilo ali. Então, vou repetir esse numerador aqui, ó. 4R mais πr igual a 2 vezes 2, 4 vezes π mais 4. Eu acho que é um objetivo dos elaboradores dessas questões criar situações como essas, porque eu já tenho visto isso bastante já nessas provas de vestibular, que é fazer a pessoa ficar tentando dançar aqui agora, falar, putz vida, eu tenho a variável R, eu tenho o termo πr e eu tenho π sozinho. Aí essas sacadas de evidenciação aqui que são necessárias para que você tenha sucesso numa prova dessa. Então se você não está acostumado a fazer isso, eu te recomendo fazer muitas atividades e exercícios que te façam ter total agilidade nesse tipo de raciocínio, que é o quê? Você viu que tem 4 vezes π mais 4. E aqui você tem 4R mais π mais R. Tem alguma coisa aqui que está pedindo para que isso aqui seja igual a alguma outra coisa. E aí você faz testes aí, né, se você não está acostumado. Que número, ou que termo, ou o que dá pra gente evidenciar aqui, ó. Nesse 4R eu tenho o R. E nesse πr tem R também. Então vamos evidenciar o R para ver o que acontece. Evidencia o R. E agora divide esses termos aqui pelo R. Ó. Tira o R daqui, fica 4. Tira o R daqui, fica π. E aí faz o teste, faça R vezes 4, 4R. E R vezes π, e R. Beleza, eu tô certinho no meu raciocínio. Tá repetido tudo aqui. Agora olha. Sobrou aqui 4 mais π e π mais 4. Esses parênteses aí, eles estão simbolizando a mesma coisa. Aqui, como tem multiplicação e multiplicação, você pode pegar esse lado aqui, isso aqui, passar para cá dividindo, ou vice-versa, né? Você poderia, apagou meu parênteses ali, você poderia pegar esse lado todo aqui, passar para cá dividindo. Tanto faz. Então você sabe que esse número vai poder ser dividido por esse. E como são números iguais, essa divisão vai dar 1. Então aqui estão eliminados. Sobrou R igual a 4. Beleza? Eu pulei aqui esses passos aqui de divisão aqui, mas se você tiver dúvida pode executar. Você vai ver que o teu R vale 4. Tá, e daí? O que o R representa aqui? O R é justamente a medida do nosso raio. Né? É a medida dessas retinhas aqui, desses segmentos de reta PR, PQ e o próprio raio, que é o nosso objetivo dessa questão. Portanto, está aqui, ó, gabarito letra C. Nosso raio vale 4, nesse caso aqui, 4 centímetros. Beleza, pessoal? Essa aí foi a resolução da questão número 13. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação, fala, professor, você errou ali, me chama atenção, ou tiver alguma dúvida em algum ponto, o que você fez ali? Coloca aí nos comments, ou me manda uma mensagem aí, né, nos meus canais de contato. E com certeza tudo vai ficar esclarecido, beleza? Valeu, galera!